José Boto manda real sobre Gerson e sobre Felipe Luiz. Mas antes de comentar essa notícia, eu peço que você siga Uma Vez Flamengo, curta o nosso vídeo e comente para a gente ter cada vez mais alcance no YouTube, tá bom? E aí, enfim, possíveis renovações. Publicamente tivemos aí até posicionamento do pai do Gerson, enfim, falando de questões de renovação, valorização salarial. Como é que está essa situação do Gerson especificamente, se você pudesse falar com a gente? Já houve algum tipo de encontro? Porque é algo que preocupa muito a torcida rubro-negra, porque se trata do capitão, um jogador muito identificado com o Flamengo. Lá está, esse é um tipo de pergunta que na Europa não se faz, mas tentando adaptar-me a esta nova realidade e desde que nunca prejudique aquilo que são os interesses do clube, é verdade que chegaram propostas pelo Gerson, que nós recusámos porque achámos que... Então a gente vê aí o José Boto confirmando, né, que chegaram propostas pelo Gerson, mas o Flamengo recusou. Não é o momento de vender. Dizer que tive uma reunião realmente com o Boto confirmando, então, a postura deles não vender os jogadores-chave do clube até o Super Mundial. Com o pai dele, e que aquilo que é importante é que neste momento estamos no mesmo caminho, focados naquilo que interessa para o Flamengo e para o Gerson. Então, Glaucel, eu passo o Boto aí para o estúdio, ele está na escuta de vocês, pode responder. Não quero que me digam sim a tudo. E então o que nós temos é uma discussão saudável sobre várias coisas, desde o elenco às questões dessa imagem que na Europa se tem do treinador brasileiro, e eu já disse isto um pouco como brincadeira, mas é algo que eu acredito mesmo. O Filipe vai ser quem vai acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses, e eu já disse isto. Então vamos ver agora o que o José Boto falou também sobre o Felipe Luiz. Um pouco como brincadeira, mas é algo que eu acredito mesmo. O Filipe vai ser quem vai acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses aqui no Brasil. Pedro, fica à vontade. Obrigado, Glaucio. Não, doutor, até queria que você entrar nesse papo sobre o Felipe Luiz também, que você destrinchasse mais o trabalho. Então ele falando que o Felipe Luiz vai ser o técnico a quebrar com essa hegemonia atual de portugueses no Brasil. Jorge Jesus, Arthur Jorge. Vamos ver o que ele fala mais sobre o Felipe. Trabalho com ele no dia a dia, porque me chama muita atenção que o Felipe sempre o cita quase rotineiramente nas coletivas, assim, não, porque o Boto. Então parece um trabalho muito entrosado de vocês, assim. E aqui no Brasil nós temos questões de diretores, mas nem sempre os diretores têm um conhecimento assim para trocar sobre a parte tática, técnica. Como é que há essa discussão no dia a dia? Como é que se dá essa troca com o Felipe Luiz? A primeira vez que falei com o Filipe ao telefone, eu disse, olha, eu tenho uma forma que eu gosto de opinar. Há treinadores que não levam a bem, e a resposta dele foi, não, mas eu quero, não quero que me digam sim a tudo. E então o que nós temos é uma discussão saudável sobre várias coisas, desde o elenco às questões táticas, ao próprio jogo, em que discutimos, e acho que isso faz-nos crescer aos dois. E essa foi sempre a relação que eu tive, principalmente no Shakhtar, porque no Shakhtar, no Benfica, eu não tinha responsabilidade sobre a escolha do treinador, mas no Shakhtar tinha, e trabalhei com o Paulo Fonseca, com o Luís Castro e com o Roberto De Zerbi, que é hoje um treinador que serve de modelo e de inspiração a muitos treinadores, e o Filipe não é diferente. E com todos eles eu tive essa abertura de opinar, de dar a minha opinião, de chamar a atenção para isto ou para aquilo, ouvir a explicação, porque você, quando tem que dar uma explicação sobre o que faz, é também um exercício de crescimento.
E o Filipe tem isso muito bem presente nele. E, para dizer, temos uma relação excelente a nível profissional. Aí, perdão, aí para chegar Então a gente vê aqui o José Boto se mostrando um diretor diferente dos outros que o Flamengo teve, né? Principalmente diferente do Marcos Braz, porque ele é um diretor que entende de campo, né? O Boto ele entende de tática, ele conversa sobre isso, ele dá opiniões, né? Ele bate papo com o Filipe Luís, enquanto que a gente via o Marco Braz dando pitacos e dando chute até na escolha dos treinadores, né? Muitas vezes tentando até treinadores que não tinham nada a ver com o estilo do Flamengo, trazendo treinadores que não tinham nada a ver com o elenco, como foi o caso do Paulo Souza, por exemplo, né? Que botou o time para jogar com 3 zagueiros, pegou atacante e botou de ala, fez uma loucura danada. um pouco mais nessa questão do Filipe Luís, você elogiou bastante, falando que ele pode, enfim, ser a nova cara do treinador brasileiro, especialmente em nível europeu. E aí o torcedor do Flamengo sempre brinca bastante. Mas isso me preocupa, porque daqui a pouco pode vir alguém da Europa e querer pescar o Filipe Luís. Aí eu te pergunto, como é que o Flamengo pode se preparar para isso? Que o Filipe Luís, enfim, saia do Flamengo ou não saia, mas se sair daqui a 3 anos que seja, como é que o Flamengo pode se preparar isso, estruturando de repente a base, formar um novo treinador? Como é que está essa reformulação da base também, estruturar todo o departamento de futebol, modelo de jogo, enfim, como é que está se dando essa participação, que tem até a participação do Filipe Luís, enfim, como é que o clube planeja? Boa pergunta, né? Como é que o clube está planejando a estruturação do futebol, incluindo a base, né? Com a participação do treinador, do Filipe Luís. Como que ele participa dessa organização do futebol, no profissional e na base? Planeja isso para se preparar também. Aquilo que eu posso dizer é que o Flamengo tem um ADN, um DNA, não é? Que deve ter, não é? Que basta olhar quem foram os jogadores, os ídolos do Flamengo, como é que o Flamengo passou a ser conhecido na Europa, pela sua forma de jogar, um jogo ofensivo, um jogo dominante, uma equipa que propõe, que nunca especula, não é? Agarrar nisso, colocar as coisas modernas. Falando disso, né? É importante lembrar do DNA do Flamengo, como que ele passou a ser visto no exterior, inclusive na Europa, né? Como um time que domina o jogo, que é sempre ofensivo. Do futebol, porque não há volta a dar, tem que se colocar algumas questões táticas que são se calhar mais chatas para quem vê o espetáculo, mas que não há volta a dar, que tem que se colocar. E criar a partir disso um perfil e um modelo Flamengo, que encarna muito naquilo que o Filipe quer para a sua equipa. Tendo isto bem definido, depois a mudança de treinador, os elencos, é tudo mais fácil. E eu tive essa grata experiência no Shakhtar de nós mudávamos de treinador, mas não mudávamos o modelo, nem o estilo, nem o perfil do jogador. Isto tem muitas vantagens, tem muito tempo. Então a gente vê que a ideia é essa, né? Mesmo que precise mudar o treinador, não mudar o estilo, né? Que é o mesmo perfil. Isto tem muitas vantagens, tem muito tempo. Tem as vantagens da equipa seguir sempre jogando da mesma forma, tem as vantagens de não chegar um treinador e dizer eu não gosto de 20 jogadores deste e quero mais 20. A vantagem de não desmontar o elenco, né, do nada, como acontecia com o Flamengo nos anos 90, começo do ano tinha um time, né? Celefly em 98, 3 jogadores foram para a Copa, Romário, Zé Roberto, Júnior Baiano, ainda tinha Palinha, Cleison, saiu o time do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Não foi embora. Com todos os custos que isso tem, porque existe uma maneira de jogar e os treinadores são escolhidos para essa maneira de jogar. Isso é fundamental. Eu no Shakhtar trabalhei com o Paulo Fonseca, Luís Castro e De Zerbi. Se vocês analisarem, não sendo exatamente iguais, são treinadores que têm um estilo de jogar semelhante. Claro que quando eles chegavam, não pediam jogadores para o elenco. Aquele elenco servia-lhes também.
Depois há coisas pontuais que se mudam e que se ajustam a algumas coisas que o treinador quer. Dar-vos um exemplo, eu acho que nós devemos falar de futebol na televisão, porque isso ajuda. Dar-vos um exemplo. O Luís Castro, que era um treinador... Tá, então, né, pessoal, ele mostrando que, o Zé Boto mostrando que o Filipe Luís tem uma sede de conhecimento enorme e que ele vai fazer parte desse projeto, está fazendo parte, né, de unificar o estilo de jogar do Flamengo, né, um estilo ofensivo, que tem o DNA do clube, né, tem o DNA dos times históricos, do time do Zico, do time de 2019, e o torcedor gosta.